amigos e amigas, graça e paz. E o Tornando o Seu Dia um Bom Dia hoje veio trazer mais uma reflexão da Palavra de Deus para aquecer os nossos corações nesta manhã. Não é verdade, amor? Exatamente. Bom dia, meus queridos, graça e paz. A nossa meditação de hoje está no livro de Gênesis. Mas antes de nós lermos esses trechos aqui da palavra de Deus, nós vivemos uma época que as pessoas têm dúvidas a respeito de onde elas vieram, a quem elas pertencem e para onde elas vão. Eu acho que essa pergunta é uma inquietação no coração humano. Será se nós realmente pertencemos a alguém? Será que para onde que nós vamos ou de onde que nós viemos? E a palavra de Deus ela é bem clara e categórica a respeito desse assunto. Então eu gostaria que vocês meditassem conosco aqui na palavra do Senhor, no livro de Gênesis, o capítulo 1. Nós iremos aqui ler 3 trechos. E a partir do versículo 11, fala assim: E disse Deus, produza a terra ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem semente, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. Assim se fez. A terra, pois, produziu ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava sobre nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. O versículo 20 fala assim: Deus continuou falando: Povoe-se as águas de enxames de seres viventes, e voe sobre as aves, aves sobre a terra, e sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Vamos agora para o versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, que fala assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Olha que coisa interessante. Olha que coisa fantástica nós aprendemos aqui hoje na palavra de Deus. E qual a lição que nós tiramos dessa narrativa e desse texto? Perceba que quando Deus foi criar os peixes e os animais marinhos, ele falou com a água. Falou assim: água, mar, produza enxames de peixe e todos os seres marinhos. Quando Deus foi criar as ervas, as árvores e tudo mais, Deus e toda a vegetação, Deus ele falou para a terra: produza árvores de toda a espécie e árvores que deem semente. É interessante isso, né? Para que houvesse animais marinhos, Deus conversou com as águas. Para que houvesse vegetação, ervas, para que houvesse todo tipo de árvores que produzam frutos, Deus também conversou com a terra. E assim se fez. E o texto fala que Deus viu e falou assim: tá tudo muito bom, tá tudo muito perfeito. Mas nós percebemos aqui no versículo 26 que quando Deus foi te criar, quando Deus foi nos criar, quando Deus criou o homem, ele falou consigo mesmo: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Isso é interessante demais. O que isso nos ensina? O que esse texto nos ensina? Esse texto nos dá a resposta e nos traz a resposta
que muitas vezes tem inquietado o coração das pessoas. Poxa, de onde que eu vim? A quem eu pertenço? E para onde que eu vou? E a resposta está aqui. Você veio de Deus. Você foi criado por Deus. Deus para falar Deus para criar os seres viventes na água, os peixes e tudo mais, Deus ele falou com a água. Para que Deus criasse também a vegetação e as árvores e tudo mais, Deus ele falou para a terra. Mas quando foi para te criar, quando foi para nos criar, Deus ele falou consigo mesmo: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Você é a imagem de Deus. Amém. Você é a semelhança de Deus. Ou seja, você pertence ao Criador. Você pertence ao Criador. Você pertence a Deus. Você veio de Deus. E se nós continuarmos lendo aqui o relato, Deus ele criou os seres marinhos pela palavra, Deus criou as plantas e a vegetação e as relvas e as ervas com a palavra, mas na hora de Deus criar o ser humano, Deus fez duas ações aí fantásticas. Falou consigo mesmo: façamos o homem à nossa imagem. E dessa vez ele não falou. Além de falar, ele deu uma outra ação interessante. O texto, a Bíblia continua falando que Deus ele moldou ali o ser humano do barro, fez ali o boneco e soprou o sopro de vida, e aquele boneco passou a se chamar Adão, alma vivente. Olha que coisa interessante. Nós fomos feitos de uma maneira tão especial que, além de Deus conversar consigo mesmo, Deus ele nos tocou aquele barro, nos moldou para que nós viéssemos a existir através do primeiro homem que foi criado, que foi Adão. Ou seja, nós pertencemos a Deus. Nós somos de Deus. E a palavra do Senhor fala que quando o homem morre, ele volta ao pó, à origem de onde ele foi criado. E o fôlego e o espírito, a palavra do Senhor fala que volta para Deus. Ou seja, nós viemos de Deus, nós pertencemos a Deus. E quando selar a nossa vida aqui humana, o texto também fala que nós voltamos para Deus. A matéria volta a ser pó, mas o espírito, a vida, volta para Deus. Que coisa interessante. Que coisa maravilhosa. Então, meu querido, você é de Deus. Amém. Você pertence a Deus. Você pertence ao reino de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Se nesta manhã, se nesta hora, eu não sei qual o dia, o horário que você está vendo e ouvindo essa mensagem, mas se nesta hora eu estou falando para alguém que acha que não pertence a Deus, que não pertence ao reino de Deus, hoje eu te falo: você pertence ao Criador. Amém. Você pertence ao Criador. Mas tem uma coisa interessante aqui. Se nós tirássemos o peixe da água, o que vai acontecer com ele? Se você tirar o peixe da água, o que vai acontecer com esse peixe? Automaticamente ele vai morrer. Porque o peixe ele foi feito, segundo a palavra de Deus, para viver na água. Então, se você tira o peixe da água, automaticamente ele vai morrer, ele não vai ter vida. Porque ele foi criado para viver naquele ambiente chamado água. Se você tira uma planta do solo, automaticamente também ele vai morrer. Porque ela vai morrer, porque a planta ela foi criada para viver no solo, assim como o peixe foi feito para viver na água. E aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar ao seguinte, gente: você foi feito para viver na presença de Deus. Amém. Deus te criou para você viver na presença dele. E o ser humano só tem vida se tiver na presença de Deus.
Assim como o peixe só tem vida se estiver na água, a planta só tem vida se estiver no solo, você e eu, nós só temos vida se estivermos enraigados na pessoa maravilhosa de Deus. Porque você veio de Deus. Você foi criado por Deus. Então, você, para ter uma vida plena, você precisa estar conectado com Deus. Aí muitas vezes você fala assim: nossa, a sensação que eu tenho é que eu não tenho mais vida, que a vida perdeu sentido, que eu sou apenas um ser humano ambulante, eu só respiro, eu só ando, eu só falo, mas vida mesmo, a sensação é que não faz mais sentido. Você já parou para pensar que muitas vezes você pode estar longe daquele que te criou? Você está longe da fonte que realmente traz a vida para você? Isso é maravilhoso, essa narrativa do livro aqui de Gênesis. Se o ser humano quiser ter uma vida plena, ele precisa estar conectado com a fonte, com o seu Criador, que é Deus. Afinal de contas, você veio de Deus. E se você veio de Deus, você precisa de Deus. E não importa a sua situação financeira, se você tem muito dinheiro, se você tem muita riqueza, se você tem muitas posses, se você tem muito diploma, se você tem muito conhecimento, isso não importa. Se você não estiver perto da fonte, perto do Criador, a vida ela não tem sentido. É aquela expressão que as pessoas falam: estou me sentindo um peixe fora d'água. Deu para entender? Estou me sentindo, ou seja, a vida não faz sentido. Por quê? Porque nós viemos de Deus. Nós pertencemos a Deus, nós somos a Deus, e quando o ser humano ele se separa de Deus, a vida perde o sentido. Tem um texto aqui que eu queria encerrar essa fala, deixa eu ver se eu acho aqui, João, se eu não me engano é João 15:5, deixa eu puxar aqui. Olha que coisa interessante aqui, João 15:5. Isso aqui é fantástico para a gente entender aquilo que eu estou falando para você. Jesus falou assim, olha, João capítulo 15 e o versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e a semelhança do ramo secará, e o ponham e lançam no fogo e o queimam. Jesus está falando assim, olha, eu sou a fonte. Eu sou a fonte. Ele faz aqui uma analogia. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Eu sou a árvore e vocês são os galhos. Então você precisa permanecer em mim para que você não morra. Deu para entender? Se a gente tiver afastado do Criador, da fonte que nos criou, a gente vai morrer. A gente vai respirar, a gente vai andar, a gente vai ir, a gente vai voltar, mas ter o sentido da vida nós não vamos ter. Por quê? Porque nós estamos afastados da fonte. É como um galho que foi quebrado da árvore, simplesmente ela não pertence mais. E o texto fala que ela vai secar, não vai servir para nada e vai ser colocada no fogo para queimar. Então, se nesta manhã, se nesta hora eu estou falando para alguém que se afastou do Criador, que a sua vida não tem mais sentido, eu quero te falar que você pertence a Deus. Amém. Louvado seja. E se você pertence a Deus, você precisa voltar para a fonte. Você precisa voltar para a árvore. Se você está se sentindo um galho que está quebrado, seco, e a ponto de ser lançado no fogo, você precisa se conectar novamente com a árvore, com a videira verdadeira que é Cristo Jesus. Isso é fantástico. Então você veio de Deus, você pertence a Deus e você voltará para Deus. Se você não experimentar a morte e Jesus voltar, e quando Jesus voltar a essa terra para buscar os seus, você vai voltar para Deus, mas agora no outro sentido, porque você tem um lugar, você tem um propósito.
Você foi criado para estar na presença de Deus. Amém. Você foi criado para desfrutar de uma cidade santa, de uma cidade maravilhosa, que não tem mais pecado, nem angústia, nem dor, nem tristeza. Então, se eu estou falando para você agora que está longe de Deus e a sua vida não tem mais sentido, volte para Deus. Volte para Deus. E eu vou continuar falando. Você pertence a Deus. Amém. Você foi criado por Deus. Você foi moldado por Deus. Deus falou com a água. Deus falou com o solo. Mas quando Deus te criou, Ele falou consigo mesmo. E Ele ali agiu. Ele tocou. Deixa eu falar uma coisa para você, para eu encerrar essa minha fala. Só existe duas coisas na Bíblia que Deus tocou para que essas duas coisas vieram a existir. E uma delas é o homem. Para que você pudesse existir, Deus ele tocou. Olha a importância que tem o ser humano para Deus. Então, meu amado, nesta manhã, não esqueça que você pertence ao nosso Criador. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te dê a capacidade, se você estiver longe da fonte, que você volte. Que você volte. Você pertence ao Criador. Você não pertence a mais ninguém. Você não pertence ao reino das trevas. Você não pertence ao inimigo de Deus. Não. Você pertence ao Criador. Que nesta manhã, aonde você estiver, em que situação você esteja, nunca se esqueça que você foi criado por Deus e você pertence a Deus. Amém. Amém? Levante a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. E vocês dizem amém. Um ótimo dia a cada um de vocês. E um beijo Que a no graça coração. de Cristo alcance o nosso coração neste dia. Amém. Beijos.